Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Você é muito bem-vindo a esse momento, num bate-papo franco e aberto sobre mordomia cristã, fidelidade a Deus, estilo de vida e esse tema que está aqui na tela, testamentos e legados. A que se refere? A que isso nos remete quando nós ouvimos falar? Então, eu separei algumas coisas que de repente possam levar você a uma reflexão e possam te ajudar, assim como me ajudou na compreensão desse assunto. Eu começo com essa pergunta que está aqui na tela. O que você tem acumulado, para quem será? O que você ganhou na sua vida toda, todos os seus bens, o seu dinheiro, os seus recursos. Para quem tudo isso vai ser? Você já parou para pensar sobre essa questão? Bom, existe um texto na Bíblia que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 17 a 20, e depois o 21 tem a conclusão da parte do próprio Deus que Jesus cita nessa história. Esta é uma parábola bastante interessante que conta a história de um agricultor, um homem rico, poderoso, que vivia da produção da terra, que tinha muito recurso, mas num dado ano lá, a colheita deu tanto, que ele não tinha onde guardar os grãos que a terra havia produzido. Então ele teve uma grande ideia, vou derrubar os meus celeiros, vou colocar tudo no chão, ele devia ter muito, vou construir novos celeiros para guardar as minhas colheitas, a minha riqueza, os meus grãos, então eu vou poder beber e me alegrar por muitos e muitos anos, porque eu vou ter muito dinheiro, muito recurso na minha vida. Quando a gente lê essa pequena parábola ali em Lucas 12, a gente se encontra com várias frases interessantes que mostram que todas essas frases giram em torno do próprio homem. São frases muito humanistas, os meus celeiros, né? A gente gosta de mostrar o que a gente tem. Guardarei tudo o que tenho nos meus celeiros, as minhas colheitas, o meu recurso, o meu dinheiro, os dólares que eu conquistei, os euros e o ouro e a prata, eu vou guardar as minhas colheitas, as minhas, não as tuas, as minhas, sempre girando em torno do homem. Eu vou construir celeiros ainda maiores do que aqueles que eu já tenho, é isso que eu quero para a minha vida, então eu vou ser um homem feliz. Eu tenho muita riqueza para muitos anos, vou beber e me alegrar. E lá no verso 21, Jesus diz que Deus olha para a gente e fala assim no final da vida: seu tolo. Algumas versões usam a palavra louco. Você gostaria de ser chamado assim pelo próprio Deus? Pois é, quando nós vivemos para nós mesmos, num ato de profundo egoísmo, de pensar somente na gente, em uma vida de cobiça, de egoísmo e de avareza, é assim que nós seremos chamados pelo próprio Deus no grande dia da volta de Jesus ou naquele último dia, quando daremos o último suspiro e tudo aquilo que conquistamos vai ficar para uma outra pessoa, para outras pessoas serem os gestores de tudo aquilo. Deus, quando nos chama de tolo, Ele diz, esta noite você vai morrer e tudo que você tem, tudo que você guardou, vai ficar para quem? Esta é uma situação bem reflexiva que deve nos levar a entender que tudo que temos nós não podemos guardar para nós mesmos. Nós não podemos ficar juntando riquezas para nós mesmos, porque nós não temos condições de entender todas as coisas deste mundo e não é a riqueza, o dinheiro que vai resolver todo o nosso problema. Você fala, o dinheiro pode nos ajudar, mas não resolve todo o problema. É o que diz a história e a parábola de Lucas 12. A palavra é avarento. A pessoa que vive para si mesma, ela vai além, ela é egoísta. Mas quando a pessoa só acumula riquezas e bens, e não gasta com absolutamente nada, às vezes nem compra alguma coisa para os filhos, ou para a esposa, ou para si mesmo, este é um ser avarento, uma pessoa avarenta. A definição está aqui na tela. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que reserva, esconde ou pechincha alguma coisa e quando possui algo, não a usa nem sequer para o benefício próprio, porque seu maior deleite é guardar tudo. Sempre crê que tem pouco e sente dor, profunda tristeza e pesar quando tem que gastar seu dinheiro. Não tem sensibilidade para ajudar a outros ou compartilhar o que tem. É uma definição dura
da palavra avarento. E eu li a história de um ex-funcionário do governo inglês, e que esse homem tinha uma posição muito boa, ganhava um ótimo salário, mas ele se aposentou, parou de trabalhar e acabou indo morar nos arredores de Londres, numa favela, num local inóspito, sem nenhum recurso de aquecimento, e lá uma região fria, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, ele dependia de alimento das pessoas, não tinha cama, as pessoas levavam um jornal para ele se enrolar e dormir no período do frio. O fogão era um ajuntamento de alguns tijolos e não tinha nem madeira para queimar fazer uma lenha, uma brasa para esquentar a sua comida. Então ele usava os excrementos dos animais secos, os excrementos secos para colocar fogo e aquecer uma panela de água ou a comida que ele havia feito ou ganhado. Um homem em estado de miséria, um homem do alto escalão do funcionalismo do governo inglês. Mas um dia teve um infarto e morreu, as pessoas foram buscar o corpo e ao vasculharem a casa dele viram que era uma situação de miséria muito grande, acharam um envelope muito bem dobrado e dentro desse envelope tinha $50.000. Ele vivia numa situação terrível, não comprava comida para ele, não comprava uma cama, uma roupa, um cobertor, algo que pudesse preservar-lhe a vida. Talvez se fizesse isso ele teria vivido mais, porque ele era um avarento, um homem que não queria gastar um pouco do dinheiro que ele havia acumulado. Situações assim nos mostram que a pessoa avarenta sofre muito. Mas Deus condena pessoas assim. E a pergunta que fica é, será que esta tendência pecaminosa, de ser um avarento, também é encontrada entre o povo de Deus? Será que nós encontramos pessoas no meio do povo de Deus que têm esta tendência? Eu trouxe aqui alguns textos do Espírito de Profecia. Ellen White, inspirada por Deus, diz assim: vi que a Deus lhe desagrada muito as menores manifestações de egoísmo de parte de seu povo professo, pelo qual Jesus não reteve a sua vida como preciosa. Toda pessoa egoísta e avarenta cairá fora do caminho, todos esses serão afastados do povo de Deus. Isso está no livro Spiritual Gifts, volume 1, páginas 268 e 269, ou seja, uma pessoa avarenta não permanecerá nos caminhos do Senhor. Não tem como. É um conflito muito grande. Mas o texto continua: seu culto ao dinheiro, casas e terras, assinala-as como idólatras e apóstatas. Todo egoísmo é cobiça, sendo, portanto, idolatria. Está no livro Conselhos sobre Mordomia Cristã, página 223. Pode ser que você não seja um idólatra de adorar um ídolo, uma imagem, de não fazer aquele ídolo uma oração ou colocar a sua confiança naquela entidade espiritual. Mas talvez os seus ídolos sejam outros. Seja o seu dinheiro, o dinheiro que você tem na conta, os seus carros, sua fazenda, suas casas, seus imóveis, seus recursos financeiros. Isto é uma idolatria. Isso desonra a Deus. Mas então é pecado ter os bens, o recurso financeiro? Não. Se Deus lhe deu, é porque Ele vê em você um mordomo fiel, capaz de administrar bem os recursos. O que Deus não quer é que isso seja um fim em si mesmo, que você retenha tudo para si e não gaste nem consigo mesmo e nem com quem precisa e nem investe na causa de Deus, porque aí desvirtua o objetivo de Deus ter dado para você aquele recurso. Agora, como administrar sabiamente as nossas posses acumuladas? Temos que pedir sabedoria a Deus, claro, né? Nós temos aqui uma base bíblica, um texto do Velho Testamento, outro texto do Novo Testamento. No Velho Testamento, temos este texto de Êxodo, capítulo 35, versos 22 a 23, que diz: vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de fios de lã azul, púrpura, vermelha, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Então esse texto mostra que o povo de Israel era liberal, eles faziam aquilo de coração, eles queriam ajudar na construção do templo que Deus havia mostrado para Moisés.
um segundo texto que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 4, versos 34 e 35, nós lemos: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, quando eu invisto na causa de Deus, quando eu reparto o que Deus me deu com minha esposa, meus filhos, gasto comigo mesmo e com aqueles que necessitam, que estão perto de mim, com a obra de Deus na pregação do Evangelho, não há fome, não há miséria, não há ninguém passando necessidade. Esse era o espírito da igreja cristã primitiva. O texto fala sobre ofertas regulares que o povo hebreu dava para o Senhor, não é? Então eles tinham o costume de fazer muitas doações, mas também tinham as ofertas especiais, tal como vimos nesses dois textos que são a base bíblica para o tema de testamentos e legados. E segundo a autora Ellen White, inspirada por Deus, o Espírito de Profecia diz que esta oferta especial está enquadrada na prática das doações que fazemos para a obra do Senhor através de um testamento. A pergunta é: o que é testamento? Está aqui na tela. É um documento legal mediante o qual o testador, o que faz o testamento, dispõe de seus bens para depois da morte, declarando assim a sua última vontade em favor de seu cônjuge, filhos ou sucessores. Mas, pastor, eu devo mexer com o testamento ainda em vida? Isso não é uma coisa ruim? Por que eu devo fazer isso? Há muitas pessoas que têm preconceitos quando nós falamos que devemos trabalhar sim com o nosso testamento. Fazermos o nosso testamento em favor de nossa esposa, de nossos filhos, né? Você pode nomear outros beneficiados também do seu dinheiro, dos seus bens. E é sempre bom trabalhar com testamentos. Quando você faz o seu testamento, você evita um problemão para os seus filhos e para o seu cônjuge. Você já determina em vida qual é a sua vontade, para quem deve ir cada coisa. Isso é muito importante. Alguns dos preconceitos que as pessoas têm, primeiro está aí. Fazer o testamento seria como se estivéssemos apressando o dia de nossa morte? Essa é uma superstição que ronda os bastidores da vida. Isso não tem nada a ver. Nós temos que abrir um pouco mais a cabeça para isso e trabalharmos de forma mais organizada, entendendo que o dia da nossa morte virá sem nenhum aviso. Você não vai receber um aviso, tá? Vai chegar. Então, se você não sabe quando, deixe tudo pronto, preparado, organizado, para que não haja problemas e até despesas maiores para a sua família ao trabalharem com o seu testamento depois. Então, isso é bastante importante. Você não está apressando o dia da sua morte, de jeito nenhum. Um outro preconceito: se eu fizer agora o meu testamento, incluindo nela a obra de Deus, então os meus filhos e meus parentes vão ficar sem nada? Bom, gente, em nenhum momento a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que você tem que doar tudo que você tem para a igreja. Não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja equilibrada, ponderada e que diz que você tem que cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família, parentes que você queira determinar ali a sua doação. Agora, para você entender bem, olha esse texto do Espírito e Profecia, o que Ellen White fala. Os testamentos devem ser feitos de acordo com as prescrições legais. Então, respeite as normas legais do lugar que você vive, do país que você vive. Ao dispor de vossos bens por testamento, a favor de vossos parentes, não vos esqueçais da obra de Deus. Sois seus instrumentos incumbidos de zelar por sua propriedade e suas reivindicações devem merecer-vos a preferência. Vossas mulheres e filhos não devem naturalmente ficar ao abandono, cumprindo prover também as suas necessidades. Não deveis, porém, simplesmente por ser assim costume, contemplar em vossas disposições uma longa lista de parentes que não estão em necessidade. Conselho sobre Mordomia Cristã, página 328. Está bem claro o texto.
Você tem que prover à sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, seus parentes, aquilo que for necessário, que Deus te deu. Deus viu em você um mordomo fiel. Ele contemplou a você com posses e riquezas. Você é um homem abençoado por Deus. E Deus requer que sejamos íntegros como mordomos dele. Não apenas separando isso, esse tanto vai ficar com você, esse tanto com você, esse tanto com você. E acabou por aí. Não. Deus também deseja que, se Ele colocou recursos em nossas mãos, que nós também destinemos algo para a obra de Deus, para a construção de uma igreja, para a construção de algo que possa favorecer a pregação do Evangelho, porque tudo é de Deus. Os recursos que estão em nossas mãos pertencem a Deus. E se eu morro de qualquer maneira, isso vai cair na mão de qualquer pessoa que não vai pensar na obra de Deus e nem no futuro da pregação do Evangelho. Essa preocupação com o testamento, ela é bastante importante. E para que você faça o seu testamento, você deve primeiro entender qual foi o regime de casamento que você lá se casou, né? Se foi comunhão total de bens, separação de bens ou a parcial de bens. Tem aí pelo menos mais um estilo de regime de casamento no Brasil, pouco usado, mas esses três são os principais. E desses três, o mais comum é o comunhão parcial de bens. Sempre é bom ter um advogado, alguém que possa ajudá-lo a fazer esse documento, especialmente se o regime for de separação total de bens. Então você deve consultar um advogado sim, para saber o que fazer, como proceder ali ao fazer e deixar o seu testamento ainda em vida, colocando a sua vontade como principal sobre os seus bens em favor de alguém ou de várias pessoas. Normalmente, um regime de comunhão de bens, a lei brasileira diz que 50% do patrimônio é para a esposa, 25% para os herdeiros, filhos e filhas, e 25% é a parte do testador, daquele que está fazendo o testamento. Ela fica livre e é desta parte que você pode prover alguma coisa para a obra de Deus, entendeu? Então, não é que você vai doar tudo que você tem para a obra de Deus, mas é uma parte, aquela parte que lhe caberia no testamento. Outro preconceito, terceiro que eu estou tocando aí. Eu não quero fazer meu testamento agora, mas quando chegar a hora de minha morte, eu o farei. Mas se não der tempo, se não puder, que o faça meu cônjuge. Olha, isso é muito triste. Olha só o que Ellen White diz. Os que esperam até a hora da morte para dispor sobre seus bens, parece que o fazem mais por causa da morte do que por amor a Deus. Assim procedendo, muitos estão agindo em oposição direta ao plano de Deus, ao plano que Deus estabeleceu em sua palavra. Os que negligenciam deveres de que estão perfeitamente inteirados, deixando de corresponder às reivindicações que Deus lhes faz nesta vida e procurando acalmar a consciência com o propósito de, na sua morte, estabelecer um legado, não terão da parte do Mestre nem louvor, nem recompensa. Está no livro Conselhos sobre Mordomia, página 325. Então, o Espírito de Profecia condena a pessoa que não se preocupa com isso e deixa para fazer lá na hora da morte e muitas vezes não dá tempo. Deus não aprova uma ação dessa, de irresponsabilidade sobre seus bens. Não haverá da parte do Mestre, não haverá da parte de Deus e nem a unção do Espírito Santo, não haverá nem louvor e nem recompensa para uma pessoa que olha desta maneira para os seus bens, para aquilo que Deus lhe deu. Bom, a conclusão do nosso tema é que o texto que eu li lá no começo de Lucas, capítulo 12, que está ali, versos 19 a 21, a pessoa que vive de qualquer forma, que só pensa em acumular, não reparte com ninguém, não determina quem vai ficar com qual parte, não trabalha de forma proposital, proativa em relação aos seus bens, Deus vai dizer para essa pessoa, e que você não seja essa pessoa e nem eu, vai dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Trabalhou a vida inteira. E o que você ganhou vai ficar para quem? Você não desfrutou, não ajudou ninguém, não ajudou o necessitado, não ajudou a obra de Deus. Para quem vai ficar todas essas coisas? É uma pergunta reflexiva.
Há muitas histórias lindas de doações de terrenos, chácaras, etc. E hoje há uma igreja, por exemplo, naquele terreno que foi doado. Há uma escola, há um orfanato, etc. Quantas pessoas eu conheço que fizeram sua doação em vida para a obra de Deus? Conheci um pastor muito conhecido no Brasil, não vou dizer o nome aqui para não ficar deselegante, mas ele e sua esposa não tinham filhos. Ele ocupou posições altas na igreja adventista do sétimo dia. Não tinha filhos, mas ele vinha de uma família com recursos, ele recebeu uma herança muito boa, sua esposa também, mas na hora da morte eles não tinham filhos, então eles fizeram um testamento, todo em favor da obra de Deus, e não dos familiares, que eram milionários também, eram ricos e não precisavam. Se não precisavam, ele não precisava doar. Então ele determinou que realmente os recursos financeiros dele e de sua esposa deveriam ir para a obra de Deus, para a construção de igrejas, de escolas, de evangelizações, trabalhos para levar pessoas a Cristo Jesus, pessoas que pudessem encontrar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Motivo nobre. Este entendeu o que era testamento e legado. Que Deus ajude a você e a mim. Qual vai ser a sua decisão hoje? Trabalhe de forma antecipada. Faça o seu testamento em vida. Honre sua esposa, seu cônjuge, seus filhos por antecipação. Planeje a sua vida. Saiba que um dia a morte vai chegar. Mas o mais importante é a vida eterna em Cristo Jesus e fazermos a nossa parte aqui em favor do reino de Deus. Que a sua decisão hoje seja em fazer aquilo que é certo, porque isso honra o nome de Deus. Deus abençoe a você.